58 anos de carreira, 6 décadas fazendo o Brasil rir, chorar e sonhar. E tudo terminou em julho de 2022, sem uma despedida, sem um obrigado, sem sequer um último alô você. Apenas um comunicado frio e um apresentador que desapareceu da noite para o dia. Existe um homem que descobriu Christian e Ralph, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, quando ninguém mais dava chance a eles. Um comunicador que transformou o formato de programa de calouros em fenômeno nacional. Uma voz que se tornou trilha sonora de gerações inteiras de brasileiros. Mas esse mesmo homem protagonizou comportamentos que hoje reconhecemos como assédio. Fez comentários sobre corpos de meninas. Criou ambientes onde mulheres se sentiam impotentes. E quando o Brasil mudou, quando as vozes abafadas encontraram microfones, o castelo ruiu de uma vez. Como o menino pobre que vendia jornais nas ruas de São Paulo se transformou no rei dos calouros, o que acontecia nos bastidores quando as câmeras se apagavam? Por que o SBT o deixou ir após 28 anos de reinado absoluto? E como um ícone de 6 décadas, perdeu tudo em questão de semanas? Antes de entender a queda, precisamos voltar ao começo, ao Bom Retiro, às rádios que ninguém queria apresentar, e ao momento em que a televisão brasileira ganhou seu rei. Raul Gil Tortman nasceu em 14 de maio de 1938, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Mas foi nas ruas de São Paulo, no bairro operário do Bom Retiro, que sua história realmente começou. Filho de imigrantes espanhóis pobres, Raul cresceu vendendo jornais nas esquinas, engraxando sapatos e fazendo bicos para ajudar em casa. Aos 12 anos, enquanto outros garotos jogavam bola, Raul corria pelas redações dos jornais paulistanos, não como repórter, mas como office boy. Foi ali, observando jornalistas, radialistas e artistas que frequentavam as redações, que o menino descobriu um mundo diferente. Um mundo onde a voz, o carisma e a lábia poderiam abrir portas que o dinheiro jamais abriria para ele. Sua primeira chance veio quase por acaso. Em 1956, aos 18 anos, Raul foi contratado pela Rádio Piratininga como locutor iniciante. Não porque fosse o melhor, mas porque trabalhava mais barato que os outros. Sua voz ainda imatura, seu sotaque carregado, tudo isso o colocava longe do padrão elegante das rádios da época. Mas havia algo nele, uma energia, uma vontade de vencer que compensava qualquer falha técnica. Nos anos seguintes, Raul passou por diversas rádios, sempre nos horários mais ingratos, sempre nos programas que ninguém queria apresentar. Mas ele aceitava tudo. Programa de madrugada, aceitava. Música sertaneja que a elite paulistana desprezava, aceitava. Quadros de calouros em rádios menores, aceitava com entusiasmo. Foi justamente nesses programas menores que Raul descobriu seu verdadeiro talento: lidar com gente comum. Ele não tinha a pose dos locutores tradicionais. Falava como o povo falava, ria como o povo ria. E quando um calouro nervoso subia ao palco, Raul não o humilhava como era costume na época. Ele acolhia, incentivava, transformava o medo em esperança. Em 1964, aos 26 anos, a TV Record bateu à sua porta. Não para um programa principal, mas para experimentar algo novo. Um programa de calouros na televisão. O nome? Programa Raul Gil. A televisão brasileira estava prestes a ganhar seu rei. Em 1964 foi o ano que mudou tudo. A TV Record, em plena expansão, apostou em Raul Gil para um programa de calouros aos domingos. O formato era simples. Pessoas comuns subiam ao palco para cantar, tocar ou fazer números artísticos, e uma plateia julgava com palmas ou vaias. Mas o que parecia apenas mais um programa de auditório se transformou em fenômeno. Raul tinha um dom raro:
fazer o cafona parecer legítimo. Enquanto outros apresentadores tratavam calouros com condescendência, Raul os tratava como estrelas. Ele ria com eles, não deles. Chorava quando uma história era emocionante. Vibrava quando um talento genuíno aparecia. O público se reconhecia naqueles rostos nervosos no palco e se apaixonava pelo apresentador que os acolhia. Mas a grande virada veio em 1965, quando a Record lançou o Jovem Guarda, apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Raul Gil, com seu faro para tendências, se aproximou do movimento. Passou a dar espaço para bandas jovens em seu programa. Tocava rock and roll brasileiro. Adotou o jargão "Alô você", que ecoava a rebeldia juvenil da época. Em 1966, seu programa já era um dos mais assistidos da TV paulista. Raul descobriu talentos que marcariam a música brasileira. Christian e Ralph, ainda crianças, Agnaldo Timóteo, Benito de Paula, entre dezenas de outros. Mas não eram só os calouros que faziam sucesso. Era Raul. Seu jeito despojado, suas gírias, sua capacidade de improvisar e de transformar erros em momentos memoráveis. Nos anos 1970, Raul consolidou seu império. Migrou para a TV Tupi, depois voltou para a Record, sempre levando consigo audiências fiéis. Seus quadros se multiplicaram. Criança Esperança, que ele criou antes da Globo. Qual é a música? Batalha dos Sexos. O formato do programa de calouros evoluiu, mas a essência permanecia. Raul Gil era o apresentador do povo. Em 1981, quando foi contratado pelo SBT de Silvio Santos, Raul Gil já era uma lenda viva. Seu salário era astronômico para a época. Sua popularidade incontestável. Ele havia saído das ruas do Bom Retiro e conquistado o Brasil inteiro. Mas, como toda ascensão meteórica, a queda estava apenas esperando o momento certo para acontecer. A década de 1980 no SBT foi o auge absoluto de Raul Gil. Aos sábados à tarde, o Brasil parava para assistir seus programas. A fórmula permanecia a mesma: calouros, música, emoção e o carisma inconfundível do apresentador. Mas nos bastidores, histórias começavam a surgir. Histórias que, por décadas, foram abafadas pelo brilho dos holofotes. Ex-participantes relatavam tratamento diferente quando as câmeras se apagavam. O Raul acolhedor do palco nem sempre era o mesmo dos intervalos. Assistentes de produção contavam sobre explosões de temperamento, exigências descabidas e um controle quase obsessivo sobre cada detalhe do programa. No ar, ele é uma coisa. Fora do ar, é outra completamente diferente, declarou um ex-funcionário anos depois. As polêmicas começaram a vazar na imprensa. Em 1989, a Folha de São Paulo publicou denúncias de que Raul cobrava para colocar calouros no programa, uma prática que ele sempre negou veementemente. Outros relatos mencionavam humilhações a participantes que erravam muito ou que não agradavam sua visão pessoal de talento. O que o público via como espontaneidade, muitos funcionários descreviam como imprevisibilidade perigosa. Mas nada disso abalava sua popularidade. O brasileiro médio não ligava para fofocas de bastidores. Queriam o show, a emoção, a chance de ver gente como eles na TV. E Raul entregava isso com maestria. Em 1998, uma polêmica maior estourou. Raul Gil foi acusado de assédio moral por uma ex-assistente de palco. O caso foi abafado rapidamente, resolvido fora dos tribunais, mas deixou marcas. A imprensa começou a olhar para o apresentador com mais desconfiança. Matérias investigativas revelavam um padrão. Mulheres jovens contratadas para o programa relatavam comentários inapropriados, olhares constrangedores, convites inadequados. Raul sempre negou tudo, classificando as acusações como tentativas de extorsão e inveja de quem não conseguiu vencer na vida.
Seus advogados eram rápidos, seus acordos eram silenciosos, e as acusadoras frequentemente desapareciam do noticiário. O que sustentava Raul não era apenas talento, era poder. Décadas de audiência lhe davam um escudo quase impenetrável. O SBT dependia dele. Silvio Santos, seu patrão e amigo, o defendia publicamente. Raul é do tempo em que homem era homem, disse Silvio em entrevista, numa época em que essa frase ainda não causava indignação nas redes sociais. Por quase 3 décadas no SBT, Raul Gil reinou absoluto. Mas reinos construídos sobre silêncios forçados raramente duram para sempre. E quando o mundo mudou, quando as vozes abafadas encontraram microfones, o castelo começou a ruir. Em 2009, após 28 anos no SBT, Raul Gil fez o impensável, deixou a emissora de Silvio Santos. Oficialmente, foi uma decisão mútua e amigável. Na prática, sua audiência vinha caindo há anos. Os programas de auditório tradicional estavam morrendo. A internet mudava o jeito de consumir entretenimento, e Raul, aos 71 anos, se recusava a mudar. A Record TV o recebeu de braços abertos em 2010. Novos cenários, nova produção, mas o mesmo formato de sempre. Calouros, música, palmas e vaias. O Alô Você soava cada vez mais como o eco de um passado distante. Mesmo assim, durante 12 anos na Record, Raul manteve certa relevância, especialmente entre o público mais velho e religioso. Mas o mundo estava mudando rápido demais. As redes sociais deram voz a quem nunca teve. E em 2022, essas vozes se tornaram um coro ensurdecedor. Começou com um vídeo antigo que viralizou. Raul, fazendo comentários sobre o corpo de uma participante menor de idade durante uma gravação nos anos 2000. Depois veio outro. E outro. Clipes de décadas atrás, onde seu comportamento, que antes passava como brincadeira de tiozão, agora era visto pelo que sempre foi: inadequado, assediador, inaceitável. A hashtag Raul Gil Cancelado explodiu no Twitter. Ex-participantes, agora adultas e empoderadas, quebraram o silêncio. Relatos de comentários sobre seios, pernas, convites para conversas particulares após as gravações. Nada criminalmente comprovado, mas um padrão claro e perturbador. A Record, pressionada por patrocinadores e pela opinião pública, tentou primeiro defender o apresentador. Raul é de outra época, dizia o comunicado, mas a pressão não cessou. Em julho de 2022, o programa foi tirado do ar. Oficialmente, pausa para reformulação. Na prática, cancelamento. Raul Gil, aos 84 anos, saiu da TV pela porta dos fundos. Sem festa de despedida, sem homenagens, sem o até logo que ele sempre deu ao público, apenas silêncio. O rei dos calouros havia perdido seu trono. E desta vez, não haveria reinvenção possível. Por trás do apresentador polêmico, existe um homem de família. Raul Gil foi casado 3 vezes. Seu casamento mais duradouro foi com Solange, mãe de seus 4 filhos, Raul Gil Júnior, Daniela Gil, Juliana Gil e Igor Gil. O casamento durou décadas, sobrevivendo às pressões da fama e aos rumores constantes de traições. Daniela Gil, sua filha mais conhecida, seguiu os passos do pai como apresentadora. Trabalhou ao lado dele em diversos programas, defendendo-o publicamente mesmo durante as polêmicas mais recentes. Meu pai tem defeitos como qualquer ser humano, mas também tem um coração enorme, declarou em entrevista de 2022. Apesar das controvérsias, é impossível negar o legado artístico de Raul Gil. Ele descobriu e impulsionou carreiras que marcaram a música brasileira. Christian e Ralph, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Gian e Giovanni, Amado Batista, Agnaldo Timóteo. Dezenas de artistas que hoje são lendas sertanejas
Passaram primeiro pelo palco de Raul Gil, quando ninguém mais dava chance a eles. Seu formato de programa de calouros inspirou gerações. Programas como Ídolos, The Voice e Canta Comigo são herdeiros diretos do modelo que Raul aperfeiçoou. Ele provou que o Brasil queria ver gente comum alcançando sonhos impossíveis. Mas esse legado artístico inegável agora convive com outro legado: o das vozes que ele calou, das mulheres que se sentiram desrespeitadas, do comportamento que uma era tolerava e outra condena. A história de Raul Gil é, afinal, a história de um país aprendendo a não mais aceitar o inaceitável. Hoje, aos 86 anos, Raul Gil vive uma aposentadoria forçada e silenciosa. Longe das câmeras desde julho de 2022, ele raramente aparece em público. Suas últimas aparições foram em eventos religiosos, sempre cercado pela família, sempre evitando a imprensa. Não houve despedida oficial da televisão. Não houve o especial de retrospectiva que artistas de sua magnitude geralmente recebem. Não houve o Obrigado Brasil, que ele ensaiou tantas vezes ao longo de 58 anos de carreira. Apenas um comunicado frio da Record e um apresentador que sumiu da noite para o dia. Nas redes sociais, Raul mantém um perfil discreto, administrado provavelmente por assessores. Posts esporádicos com mensagens religiosas, fotos antigas de momentos gloriosos, sempre com os comentários limitados. O homem que viveu da interação com o público agora se protege dele. A trajetória de Raul Gil nos força a encarar uma questão desconfortável. Como julgamos ícones do passado com os olhos do presente? Ele foi, inegavelmente, um dos maiores comunicadores que a TV brasileira já teve. Descobriu talentos, deu oportunidades, emocionou milhões de famílias durante décadas. Seu programa era evento sagrado aos sábados em milhares de lares brasileiros. Mas esse mesmo homem protagonizou comportamentos que hoje reconhecemos como assédio. Fez comentários sobre corpos de meninas. Criou ambientes onde mulheres se sentiam desconfortáveis e impotentes. E usou seu poder para silenciar quem ousava reclamar. Não é possível separar completamente essas duas faces. Elas coexistem na mesma pessoa, na mesma história, no mesmo legado. Raul Gil é tanto o descobridor de talentos quanto o homem das polêmicas. É tanto o rei dos calouros quanto o símbolo de uma era que precisava acabar. Sua história nos ensina que fama não é escudo, que talento não justifica abuso, e que o Brasil, finalmente, está aprendendo a não mais tolerar comportamentos inadequados só porque vêm embrulhados em carisma e nostalgia. O menino pobre que vendia jornais no Bom Retiro conquistou o Brasil, mas perdeu esse Brasil quando se recusou a entender que o país havia mudado e que ele precisava mudar também. E você? Qual sua memória de Raul Gil? Consegue separar o artista das polêmicas? Compartilhe nos comentários sua opinião honesta. Se você gosta de histórias reais sobre os bastidores da TV brasileira, se inscreva no canal. Temos muito mais para contar. Nos vemos na próxima jornada.